Olá, gente. Estamos começando mais um programa Fabiano Cash, na nossa plataforma Empatia Digital, onde você se conecta comigo e com os nossos convidados. E hoje, nada mais, nada menos do que o fenômeno do YouTube, o professor Paulo Pereira, o homem que ensina matemática cantando. Paulo, que Tamo privilégio, junto. irmão. Alegria, ter prazer você aí. estar aqui. Tamo junto, gente. Um forte abraço para todo mundo que está assistindo aí. Tô super animado para esse bate-papo. Eu também, Paulo. Você é o homem conhecido, renomado, que canta ensinando matemática. Olha, eu queria ter esse dom. Deus é tão bom que te deu essa virtude, né? E aprendi a tocar na igreja. Ah, é? Que bom, Paulo. Meus pais... Meu pai chegou a ser pastor. Sim. Na igreja tem um pastor que é o É, principal. o principal e o tem auxiliar. É o meu auxiliar. caso também. Meu Pastor pai, auxiliar. ele pregava num culto, né? Sim. Nas quintas-feiras e tal. Aham. Eu era do grupo jovem. Certo. Confesso que tem um tempo que eu não frequento mais, mas a minha fé em Deus... Mas a semente está lá. Forte, isso. E aí você aprendeu na igreja? Na igreja. Eu era do Ministério do Louvor. Sim. E aí comecei com violão, aí toquei baixo, enfim. Foi a minha escola musical ali. Entendi. Foi fantástico. Isso é muito comum. Eu penso assim, a igreja tem um papel na sociedade muito importante. Lá na Assembleia de Deus, por exemplo, né, as crianças têm a introdução à musicalização muito cedo, né? E depois essas crianças, quando elas se tornam jovens, elas passam a ter uma oportunidade ímpar, que é entrar pelas Forças Armadas e ter uma mudança na vida dela, né? Perfeito. Não, mas vale mencionar que eu fui criado na Igreja Batista, mas quando você é músico, Sim. você roda todas as denominações. Exatamente. Né? Então fui para a Assembleia também, que inclusive é onde pega fogo, aí eu lembrava que tinha pandeiro, tinha batera, o negócio fica legal pra caramba ali. Na Igreja Batista é um pouquinho mais tranquilo, ali mais leve, né? Eu acho interessante essas diferenças das denominações. Né? Eu rodei Sem todas, dúvida. foi muito rico a experiência. Ô, Paulo, e aí é incomum, né? A gente vê um professor de matemática fazer tanto sucesso no YouTube como você faz. Eu digo assim, eu tive um professor no mestrado que foi o Paulo Tafner, que eu posso dizer assim, ali eu tive um aprendizado profundo de matemática, né? Porque você, quando entra, minha primeira formação é economia, então a gente acaba tendo que conhecer um pouco mais da matemática aplicada. Mas quando você faz um mestrado, você tem que fazer estatística, e aí você tem que se aprofundar, né, na matemática. Eu me lembro que a última matéria foi matriz de hertziana orlada. Puxadíssimo. Pegou fogo, né? Uma álgebra linear forte. Exatamente. Aí tinha que jogar no Excel, lá no Solver, para poder botar a equação em cima da pesquisa, para poder entender, né, aquele modelo matemático. Então, assim, Paulo, você é um homem da educação. E a matemática, que é uma das maiores, eu queria começar por aí, uma das maiores fragilidades dos alunos brasileiros, e isso está comprovado no Enem, é porque ele não conhece nem o português, que é a nossa língua, nem a matemática, que é a base de tudo. Como que você vê isso, Paulo? A matemática, ela tem uma questão cultural, eu diria, né? Acho que isso remonta desde a Grécia Antiga e depois, enfim, aquela biblioteca que tinha na Antiga Grécia, esqueci o nome dela agora, onde era praticamente proibido, né? Só os grandes homens tinham acesso, né? As demais pessoas comuns, elas não poderiam ler os livros e tal. Eu acho que isso veio caminhando junto com a matemática, de certa forma, e cria-se essa noção cultural de que a matemática não é para todo mundo. Entendi. Já é uma exclusão social. Uma exclusão, que a matemática é diferente, não é para mim. A pessoa mesmo fala assim, a matemática não é para mim. Porque ela já acredita isso antes de tentar, né? E não vou dizer, Fabiano, eu sou um cara muito honesto nesse sentido, que matemática não seja desafiador. Certo. Matemática a gente pode até dizer, sem problema nenhum, que é difícil. Mas com meus alunos eu faço assim, cara, qual é o jogo de videogame? Eu falo videogame porque na minha hoje nem sei se é videogame, mas é celular. Celular. Qual o jogo que você mais gosta? Aquele que é fácil, que você ganha rapidinho, acabou, ou aquele que te traz desafio? E toda criança diz, não, eu gosto daquele que é mais difícil. Porque a sensação depois de você conseguir é muito melhor. Sim. Então, na matemática é a mesma coisa. É difícil pra caramba. Mas a sensação de você chegar naquele momento assim, cara, aprendi, é uma coisa fantástica. Que o conhecimento traz isso. E, na verdade, quanto mais
trabalhoso foi o caminho do aprendizado, mais satisfatório é para você ter aquela sensação de conquista. Então é isso que eu explico sobre a matemática. Mas, assim, tem uma questão emocional ali também. E o professor tem que saber disso. Você precisa ser um pouco de professor e psicólogo, entendeu? Então, enfrentar a sala de aula não é fácil, né, Barão? Então, você vê, quando eu vou ensinar um negócio, eu já começo até nos meus vídeos do YouTube, eu falo assim, abra seu coração para mim, bem tranquilo, vai dar certo. E aí muita gente responde, se desarma. Pô, você me acalmou só com a primeira frase. E é verdade. E tem também uma coisa, puxão de orelha aqui, uns professores agora, que tem um academês, sabe, que ele quer usar também. Em vez de facilitar, ele quer ser rigoroso. Entendi. Ele quer trazer, seja X, um conjunto. Cara, a gente tem que tentar falar um pouco a linguagem que os jovens falam. Correto. Então, por isso que eu trouxe, por exemplo, a música. Eu falei assim, cara, quem não gosta de música? É verdade. Né? E aí, até para você ter ideia, se vier algum violão... Vai vir. No final, a gente vai botar o violão. Mas eu fiz um funk também. Você pergunta, eu gosto de funk? Não gosto de funk. Mas o funk tem uma penetração absurda. Mas os jovens gostam de funk, meus alunos todos gostam de funk. Né? Talvez um samba, um pagode. Entendeu? Você vai desconstruindo, né, a barreira. Né? E aí eu trouxe também ali um funk da trigonometria, que foi um sucesso extraordinário. Mais de 10 milhões de views só esse vídeo. E trigonometria, eu confesso, eu sou da álgebra, né? A minha esposa é arquiteta, então assim... Em casa a gente ensinava os filhos assim, eu ficava com a parte de álgebra, ela ficava com a parte de geometria, trigonometria, legal, né? Porque eu nunca tive facilidade com ângulos. Eu sou muito matricial, cartesiano. Sim. Tenho uma dificuldade enorme de pensar em área. E aí, o que eu vejo assim, a matéria matemática, quando ela é colocada também com a geometria, com a trigonometria, ela cria uma barreira enorme para o aluno. Eu vejo lá em casa, meu filho, o Caleb, a luta que é, né? Porque às vezes a pessoa é boa, por exemplo, o Caleb, ele se dá muito melhor com álgebra do que com a parte geométrica, né? Fábio, eu vou confessar para você que o negócio. Eu também sempre preferi álgebra. Sim. Porque geometria, para mim, é um desafio enorme. E aí tem uma história legal que eu vou te contar aqui. Tem um concurso chamado Colégio Naval. Sim, disputadíssimo. Disputadíssimo. Uma das provas mais difíceis dos concursos de modo geral. Uhum. E o garoto pode começar a fazer essa prova quando ele sai do 9º ano do ensino fundamental. Tá. É um menino, 14, 15 anos. É meu filho. O cara está com 14 anos no 9º ano. 9º ano. E essa prova do Colégio Naval, ela é dificílima. A parte de geometria dela, você não tem noção. E aí eu sempre tive interesse pelo preparatório militar, né? Meu pai é militar da reserva, então me passou uns valores ali do militarismo bacana pra caramba, que eu gosto até hoje. E aí, enfim, eu saí da faculdade, eu tive um CR super alto, 9,42, que é a média de todas média de todas as notas. Né? O cara é brabo. E aí eu saí, né? Pô, tu jovem, né? Tu tem um pouquinho de ali, pô, eu sou o cara da matemática e tal. E aí logo peguei uma turma de Colégio Naval para dar aula. Sim. Beleza. No dia que eu cheguei lá, tu vai pegar geometria. Eu falei assim, tá, mas qual é o segmento? É 9º ano. Eu falei assim, pô, 9º ano? Beleza, não vou nem estudar. Mata no peito. Cara, fui para a sala de aula, peguei a lista de exercício. Aí sabe aquele espaço que você sai da sala de professor e vai até a sala de aula? Sim. Aí eu vou andando, aí tu vai olhando assim a lista. Eu olhei a primeira, falei assim, ih, rapaz. Se fazer a primeira, não, tô nervoso. Vamos para a segunda. Aí eu olhei a segunda questão, que eram questões de provas anteriores. Sim. Eu juro para tu, eu falei assim, cara, eu não sei nem errar essa segunda aqui. Eu não sei nem errar. Não sei nem por onde começa. Aí eu fui assim, aquilo ali, graças a Deus, era longe. Não era perto. Então deu uma caminhada longa. Aí quando eu olhei a terceira, eu falei, também não sei. Aí na quinta questão que eu falei assim, cara, essa aqui acho que sei. Para você ver. Olha só. Para você ver, eu saí da faculdade e não tinha condições de fazer a prova. Veja. Aí tem uma coisa que acho que você vai gostar agora. Entrei na sala, não tinha o que fazer. Entrei na sala, nervoso, mas tentei não passar isso para os alunos. Era a minha primeira vez também. Né? Sim, olha o desafio. Foi. Aí eu fui, gente, vamos lá, vamos começar aqui pela quinta. Aí o moleque falou assim, mas pô, por quê, pô? É porque, assim, ela é um pouco mais tranquila. Vamos aqui em nível de dificuldade. Tô conhecendo a turma agora. Vamos escalando. Aí o molequinho falou assim, não, a gente já fez a maioria. Eu falei assim, meu Deus. Vai ser só nervoso. Aí foi Deus. Eu vou te falar aqui agora, foi Deus. Eu olhei para um menino, e por que eu sabia que era ele? Porque ele, no 9º ano, 14, 15 anos, estava com um livro do Leitoldi de cálculo.
um livro de cálculo. Eu falei assim, Que isso? Esse moleque aí é brabo. Cheguei, gente, vamos fazer a quinta, eu que entendo aqui, daqui a pouco vamos lá. Aí eu fui lá nele. E aí, beleza, mano? Fez aí? Já fiz tudo já, mestre. Por dentro, graças a Deus. Que eu vou... Deixa eu ver o que tu fez aí na primeira. Não, apliquei aqui e tal, é uma relação. Eu falei assim, legal, assim que eu faço também, boa. E a segunda, deixa eu ver. Aí fui, né? Nome do menino, tu não acredita, Emanuel. Olha, Deus conosco. Deus conosco. Isso não é acaso, não, gente. Isso é milagre. Aí quando eu não sabia a época, né? Apesar de eu ser evangélico, eu não sabia. Eu pesquisei depois, cara, o nome desse menino é bíblico, eu sei. E aí fui pesquisar Deus conosco. E foi muito forte. E depois eu achei ele no Instagram. Hoje ele é oficial de Marinha, né? Acho que ele passou em tudo e tal. E assim, né? Pra você ver que, tipo assim, é desafiador mesmo. Eu me lembro, Paulo, aqui, pra gente dar uma concluída nesse assunto, eu me lembro quando eu fiz a primeira aula do mestrado de matemática, o professor Paulo Tafner chegou na sala e falou assim, a sala só tinha economista, e tinha um cara da Petrobras, tinham 2 colegas da Marinha que estavam sendo... A Marinha estava pagando para eles fazerem aquele mestrado, 2 capitães da Marinha. E aí o professor falou assim, vou dar uma provinha aqui de nivelamento, quem tirar acima de 6 está liberado. Quem tirar abaixo de 6 tem que fazer essa admissão comigo dos primeiros 2 meses. Eu falei assim, provinha, tirar 6... Não é tanto, né? Cara, sem brincadeira, só 3 tiraram acima de 6. Os 2 meninos e o cara da Petrobras que gabaritou a prova tirou 10. E os 2 meninos tiraram 8, 8,5. Todos nós tivemos que fazer a prova de admissão. Ele começou com o conjunto. Mas é o que eu tô te falando. O cara começou com números naturais. Vocês já ouviram falar sobre... Aí que eu ouvi, vocês já ouviram falar sobre Malbatã? Vocês já conhecem os números naturais? Então, assim, ali eu aprendi. Matemática começou a fazer sentido para mim ali. Porque eu fui na essência, eu fui na origem, né? Por que 1 é 1? Exatamente. Por que 2 é 2? Ninguém se dava conta disso. É por causa dos ângulos, né? Então, ali... Verdade. E Verdade. Os árabes, né? Aquele povo mais da região oriental, eles são muito dados à matemática, à astronomia, porque tudo isso é matemática, né? Sim. Naquela época, eles tinham que circular pelo deserto e eles não tinham bússola, não tinham GPS, não tinham Waze, então eles se orientavam pelas estrelas. Então eles tinham que entender os ângulos e as figuras geométricas que as estrelas faziam, para eles saberem aonde eles estavam para se guiar, né? Então a gente vê assim, como que tem fundamento. Paulo, e aí a matemática, então, tornou-se a sua missão. Sim. E aí hoje eu vejo o seguinte, vamos falar um pouquinho de Enem. É a maior dificuldade dos alunos, sem sombra de dúvida, a matemática, né? Redação na área do português, sim, mas a gente já vê um progresso maior aí, pessoal, muita gente tirando 900, 920, 1.000, até caso de 1.000. Mas quando a gente vai para matemática, meu irmão, é uma alavanca. Tanto matemática, e aí tem aquele desdobramento de física e química, que também tem base matemática. Sim, verdade. O Enem, ele prioriza muito a redação. Né? Então, é a parte da prova que mais vale pontos. Sim. Disparado. É a classificatória. Né? Assim, então, é a maior chance do candidato tirar nota alta. Ali. Só que ele tem ali uma estruturação que você pode seguir. Certo. Né? O que a gente nos cursos chama de caveirão, que é uma estrutura que você só vai encaixando. Você precisa ter os argumentos. Tá. Mas uma vez que um aluno é um aluno que lê bastante, que está antenado, né? Enfim, ele consegue estruturar os argumentos, ele pega já ali, naquela estruturação ali, e consegue montar. Isso, para redação. Para redação. A minha filha, ajuda minha filha me falou disso, eu não sabia. Na nossa época não era assim, mas ela me explicou que existem modelos, né? Modelos. No Abel explorou muito isso. Isso antigamente, é engraçado que eu fazia cursinho, que o sonho do meu pai era que eu fosse militar, né? Sim. Eu fiz cursinho e tal. Eu passei para oficial do bombeiro. Sim. Aí o sonho dele, o sonho dele era que eu fosse sargento, né, do exército. Ele guardou a farda. Guardou a farda dele de sargento. Para passar para você. E aí eu falei assim, não, eu quero ser oficial, tal, não sei o que e tal. Aí, mas não queria necessariamente força armada, eu gostava muito de bombeiro, né? Correto. Essa coisa de salvar a vida, para mim, era fantástico. Eu já até mudei de assunto, mas a gente volta daqui a pouco. Aí eu passei para bombeiro, fiquei reprovado, não consegui subir a corda. Certo. Porque tem um exame lá físico, né? Eu já era muito pesado à época, foi uma decepção. Não gosto nem de lembrar muito disso.
Cheguei em casa, tô vendo, nossa, para passar a prova parece que foi, né? Porque a prova é difícil. Aí falou, vou lá fazer o exame físico, aí você volta reprovado, o exame físico foi doideira. Minha mãe fazendo um churrasco em casa, eu apareci no portão lá já com a cara triste, ela, e o que houve? Não subi na corda, me enrolei. Mas ali foi uma virada de chave, Mas né? foi, mas aí foi a partir dali que eu falei assim, então vou fazer matemática. Correto. Que aí acabei indo para um caminho fantástico, enfim. Mas aí voltando lá na questão do Enem, a prova tem essa estruturação. E a segunda mais importante é a matemática. Por quê? Porque ela tem 45 questões. Certo. Então é a única disciplina ali que tem esse volume grande de questões. A depender da carreira que o garoto vai escolher ali, tem pesos maiores. Certo. Se o cara quer uma engenharia, por exemplo, tem peso 3, peso 4. Certo. E na matemática não tem essa estruturação que a redação tem. É verdade. Não tem. A matemática tem que saber. Tem as fórmulas, mas não adianta se você não interpretar, você não consegue saber como aplicar e qual fórmula usar. E eu falava sempre para o Caleb e para a Bia, quando eu estudava com eles, o problema da matemática é português. Porque se a pessoa não consegue interpretar o texto da questão, não vai saber resolver o problema. E aí a gente vê como que está linkado uma coisa com outra. Né? Isso. E você vê, as provas de antigamente eram aquelas provas, calcule isso. O cara já te dava a expressão, a equação, a função, você substituía valores, resolvia. O Enem, ele foge disso. Não tem nada de calcule, de acho, não. É tudo contextualizado. Às vezes é um texto gigante, às vezes é super fácil. É verdade. A resposta está ali dentro de uma tabela, é só uma análise e tal. Mas aí essa parte, a pessoa, às vezes, ela não está treinada a interpretar o texto adequadamente. Então, na verdade, o Enem trata-se disso. Uma boa interpretação do texto é que te leva à resposta. Eu não tenho dúvida disso. E deixa muito mais o aluno que está preparado, é inteligente, livre para fugir das fórmulas e buscar uma saída para aquela questão, né? O que eu até acho interessante essa abordagem, né? Porque, veja, quando você vai para o mundo do trabalho, por exemplo, você não vai ficar utilizando fórmulas, escrevendo papel. Sim. Os computadores já te dão tudo isso. É verdade. É muito mais válido a tomada de decisão, né? A análise do que está lá na tabela, e não fazer a tabela e tabulando pontos. Como você sai daquele problema. Exatamente. E aí, Paulo, eu sei também que uma outra vertente que você colocou como bandeira, você é um professor de sala de aula, mas também é um professor do YouTube, né? Verdade. Você transformou, fez esse link aí fantástico. E você fala muito de educação, e você usa uma terminologia que é educação especial, que é diferente da educação inclusiva. Você consegue explicar isso para mim e para nossos ouvintes? Isso é ótimo, porque muita gente acha que é a mesma coisa, não é necessariamente a mesma coisa. Né? Na verdade, é assim, só para tu entender, Fabiano, eu adorava uma terminologia que você fazia para crianças com deficiência, que era especial. Né? Que hoje já caiu em desuso. Não tem problema a pessoa falar, esse menino é especial, tá tudo certo. Mas, em tese, assim, não se usa mais. Eu vou explicar por quê. Porque trata-se de uma questão de um eufemismo. Porque a deficiência, a neurodivergência... Ela não transforma a pessoa em especial. A pessoa é igual a nós. Isso. E quando você diz que é especial, em tese, vamos raciocinar aqui, eu estou indo no cinema, eu estou com a cadeira especial. É a melhor cadeira, não é? Teoricamente, sim. Então, se você diz que a criança é especial, para que ela precisa de direitos, então? Ela é especial? Para que ela precisa de políticas públicas? Você entendeu? É um eufemismo que te tira um pouco da realidade. Correto. Que é super difícil, sabe? Eu sou pai atípico, né? Meu filho tem autismo, nível 3 suporte, não verbal, ele está com 9 anos. E é uma vida muito dura, muito difícil. Né? Eu gosto de trazer essa realidade, porque, veja, Fabiano, quando você tem muitos recursos, aí ajuda muito. Sim. Você faz os melhores tratamentos. Se tiver que levar para fazer um tratamento experimental fora do país, o cara paga. E você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico muito antes. Isso aí. Você tem acesso, você tem recursos, né? Se você não tiver uma rede de apoio familiar, você contrata a gente. Eu tenho 2 pessoas contratadas hoje que eu me sinto super privilegiado. Mas eu sei que não é a realidade da maioria. Não é. A gente sabe disso. Você, principalmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no setor público, porque até para o setor público e para a medicina privada, né, dos planos de saúde, também é um problemaço.
Isso eu vamos falar um pouquinho sobre isso, Mas aí vamos voltando aí à educação especial. O que é o conceito de educação inclusiva? É uma concepção geral, que a educação ela precisa abarcar a todos. Tá. A criança atípica e também a criança típica. Ok. Porque a criança típica também pode ter suas dificuldades, as suas problemáticas, as suas vivências. Sim. Eu trabalhei em rede pública, por exemplo, muitos anos. Eu via lá, a criança não tinha pai. A realidade social é outra. Realidade duríssima, pai preso, a mãe sozinha, numa casa de 2 cômodos, com 5, 6 filhos. Verdade. Né? E aí, a criança não tem culpa, né? Desse cenário todo, vivendo dentro de comunidade. Se não fosse a merenda da escola, não tinha que comer. É verdade. Então, é muito comum, você chega num 6º ano hoje, numa escola particular, Fabiano, você vê crianças grandes, robustas, no 6º ano, às vezes, numa escolinha, num município, dentro de uma comunidade, as crianças são muito menores. Desenvolveram pouco, né, Paulo? Porque é nutrição. Nutrição. E aí é uma época que não volta, né? Você não recupera isso para frente. Exatamente. É aquela criança que é o pão com manteiga e olha lá. E aqui a criança come frutas, tem acesso à proteína. Verdade. Né? Enfim, a problemática é muito, muito, muito grande. Mas a educação inclusiva é isso, é você abarcar todos, entendendo que cada um é um indivíduo. Certo. Precisa de uma atenção individualizada. A educação inclusiva é para todo mundo. E aí você bota o atípico e o típico no mesmo ambiente. E você acha que isso é prudente? A sua visão como pai e como educador. Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, eu vou te falar. Mas aí só para chegar antes disso, aí o que é educação especial? Isso. Educação especial ela é uma modalidade de ensino. Como, por exemplo, educação de jovens e adultos. Ok. Educação seja, né? Seja ou EJA. O EJA, né? Tem lugar que fala EJA, né? A educação de quilombolas. São modalidades. Essa modalidade, ela vai abarcar quem? Pessoas com deficiência, alunos, né? Ok. Qualquer deficiência, tá? Física, mental, intelectual, sensorial. Autistas. Ok. Antes era chamado de transtorno global do desenvolvimento. Hoje você juntou e chama de TEA, transtorno do espectro autista. Ok. E superdotação ou alta habilidade. Né? São 3 classes ali que a educação especial aborda. Tá? Ok. É importante falar, TDAH não está dentro disso, TOD não está dentro disso, TAG, tá bom? Porque as pessoas têm dúvida, né? E aí existe toda uma legislação para esse grupo. Certo. Que tem que fazer o quê? Tem que fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que é direito deles. Tem que fazer estudo de caso, que a escola, quando recebe essa criança desse grupo, tem que fazer um estudo para entender como essa criança, quais são as necessidades específicas que ela tem. Uma série de direitos, né? Certo. Então, isso é a diferença. Educação, inclusive, é uma concepção geral para todos, e educação especial é para esse grupo que tem essa os iguais específica. Você trata de forma igual, os diferentes de forma diferente. Isso é equidade, né? Isso é direito, justiça. E aí o que existe, que você está mencionando, além disso, é um conceito de inclusão total. Que a gente vai entrar naquilo que você falou. O que é inclusão total? É uma concepção que surge nos Estados Unidos na década de 70 com a crise do petróleo. Ok. Crise do petróleo, você precisa economizar dinheiro. Havia uma grande crise. Ok. Então você começa a pensar assim, cara, escola especializada, que é a escola só para crianças com deficiência e neurodivergência, é caro. Por que é caro? Porque você tem que ter 4, 5 crianças por sala, você tem que ter professor, você tem que ter auxiliar, você tem que ter um terapeuta ocupacional. Uma equipe multidisciplinar. É muito caro. Muito caro. Verdade. Não vamos achar que é fácil também. É caro, verdade. E aí você tem as escolas regulares que tem lá uma sala multifuncional, uma sala de recursos, que é para essas crianças fazer um híbrido, sabe? Tá. Então você vem aqui, ela consegue ficar nessa Descontínuo aula isso e integro aqui. Isso aí. Mas aqui matemática ela absorve 0. Então vamos botar ela para cá e vamos fazer uma base primeiro, só com ela e tal. E você tem a escola regular, né? A escola comum. Isso é uma tríade que eu acho que funciona. A inclusão total vai dizer assim, cara, acaba com isso. Acaba a salinha, bota todo mundo lá dentro da mesma sala. Não tem como dar certo isso. E o professor que tem que dar uma aula só para todo mundo. Não tem como dar certo. Como que você vai fazer? Não dá, é impossível. Fabiano, é muito difícil. Muito difícil. Hoje você tem uma grande incidência, né, de neurodivergência. O autismo hoje, olha só que situação, né? Está com uma incidência de 1 para 31. Você juntou 31 crianças, uma vai ser autista. Podendo ser nível 1, 2 ou 3, naturalmente. Então, às vezes a gente pega salas
que tem 3, 4, 5 num grupo de 30. Olha. Como que o professor vai dar aula tendo que, numa mesma aula, estou falando de 50 minutos, né? Parece que é o dia inteiro, que ele diz, não, estou falando de 50 minutos, um tempo de aula, que ele tem que abarcar todas essas diferenças. Não consegue o profissional ficar também limitado. Impossível. É impossível. Por mais que ele queira, não dá. E como que você vê hoje essa política nacional de educação sobre esse prisma, olhando para esse prisma? Ontem não, fala assim, o ministro da Educação veio para a televisão fazer uma fala, dizendo que estava começando as escolas e tal, mas esse ponto que você colocou, por exemplo, ele não abordou. O Camilo Santana. O jogo do Vasco, estava assistindo, finalmente ganhando. Ganhando 2-0. Você vê que quando o Vasco ganha, cai um dilúvio, né? Cai dilúvio, o ministro atrapalha, interrompe. O ministro vai falar uma porção de coisa, mas não toca no assunto principal, que era essa questão. E aí tem um aspecto importante, porque você tem que olhar para a questão do aluno e da aluna, mas também do profissional, né? Sim, sim. Porque você está impondo ao profissional algo que ele não está qualificado. Você jogou praticamente toda a responsabilidade nas costas do professor, que nem uma formação voltada para isso tem até hoje. Os cursos de magistério não entregam uma formação em educação especial. Então, o professor, de fato, não é preparado para aquilo. Sim. E, naturalmente, ele vai entender que, cara, eu não fui nem treinado para isso, eu não ganho para isso. Ele vai tinha que ter um terapeuta ocupacional, tinha que ter um psicólogo. Isso. Não, ele minimamente tinha que saber um pouco o que é o autismo, como que eu lido com isso, né? E você defende a ideia, Paulo, de escolas especializadas para esse tipo de criança? Defendo. O meu principal... A tua bandeira. A minha bandeira é essa. Você, como pai e como professor, você tem isso como uma bandeira. Isso. A minha bandeira é essa, assim. Eu tenho o que eu gosto de dizer, que é, de certa forma, uma palavra que está muito em uso, né? O lugar de fala. Tá. Está muito em uso hoje em dia, então eu vou usar também. Vai, use o seu lugar de fala. Porque eu sou pai atípico, então eu entendo o lado da família. Ok, você sente na pele. Eu sou professor também. Okay. Então eu sei ali os dois lados. Sempre trabalhei em escola. Então eu posso te garantir, Fabiana, pautado inclusive no que a gente vê internacionalmente. Tá? O Brasil está um pouco na contramão do que está sendo feito lá fora, no mundo todo praticamente. O que funciona hoje é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, decisão da família. A família que escolhe. Verdade. Primeira coisa e mais importante para acalmar logo os corações, a família que tem que decidir onde a criança vai estudar. Perfeito. Segundo, como é que tem que funcionar? Se a criança que tem a deficiência, a neurodivergência, ela consegue se beneficiar da sala de aula comum, quando eu digo se beneficiar, é o seguinte, a interação social é positiva para ela? Eu tive a experiência de estudar na faculdade de Direito com um colega meu que era autista e ele foi até o final, foi bem pra caramba. Tirou 10 no TCC dele. Porque a porcentagem é pequena, mas tem alguns casos até que tem uma altas habilidades associadas, uma superdotação associada ao autismo. Okay. Então, pode até ter um cognitivo mais alto, inclusive. É possível. Que acontece. Não é igual que a gente, nos filmes, né? Que parece que a maioria. Não, infelizmente não. Então, na verdade, se essa criança consegue absorver, e quando eu falo absorver, que seja 20%, 30% do conteúdo. Tá valendo. Eu acho que é ali na sala de aula regular que ela tem que estar. Ok. Beleza? Mas vão haver aqueles casos onde algumas determinadas matérias, por exemplo, alguns momentos, não fazem sentido nenhum para a criança. Ou então ela consegue suportar, né? A aula tem 4 horas de duração, ela consegue suportar 1 hora bem e depois ela se desregula. Então você trabalha com o quê? Um conceito de sala especializada dentro da escola comum. Então, ela ficou ali um determinado momento, ela está tendo benefício, ela fica um pouco ali, algumas matérias ela fica ali, e outras ela fica na sala especializada recebendo um apoio maior. Entendi. Fantástico. E vão haver alguns casos, no meu entendimento, nível 3, por exemplo, do autismo, que é o caso do seu filho. O caso do meu filho, que a sala de aula não faz sentido nenhum para ele. Meu filho está indo para o 4º ano agora. Sim. Teoricamente, eu gosto de dar sempre os exemplos. Ele tem que aprender, por exemplo, calcular perímetro de figuras planas. Não tem condições. Meu filho não escova o dente. Olha só. Meu filho não desfraudou. Olha só. Que história é essa de eu achar que ele vai ter que aprender a calcular perímetro? Você está certíssimo. Você entendeu? Ele não quer estar ali, ele vai normalmente se desregular. O que o professor está falando ali, o barulho, está incomodar ele, fazendo mal a ele o tempo todo. É muito mais interessante que ele esteja num ambiente onde vão ensinar para ele atividades de vida diária. Ele vai ter um currículo 100% adaptado para o que ele precisa. Que maravilha. Realmente isso é fantástico.
Então, quando eu, a título de uma inclusão falsa, bota ele lá, ele vai ficar num canto, não é inclusão verdadeira. Não é. Até mesmo você está causando a ele uma afronta, né? Um dano, né? Não é bom para ele. Não é bom. Acaba quem dera, eu queria muito. E aí a ideia, como eu te falei, a família precisa ter liberdade. Perfeito. Cara, escolhe, é especializada, é com a sala de aula, ou é comum, a família tem que ter esse direito, isso é importante. Paulo, eu vou te falar, cara, isso daí que você está falando é fantástico e eu vejo poucas pessoas hoje em condições de fazer esse debate com essa profundidade e com essa vivência, né? Por exemplo, minha esposa, ela é uma arquiteta especialista em acessibilidade e o pai dela é cadeirante, 130 quilos, acabamos de viajar com ele. Então, a gente sabe a luta que é você botar um idoso obeso dentro do avião, que usa fralda. Então, assim, a gente sabe por que ela tem muita propriedade, ela tem muito lugar de fala, porque a gente vive isso. Né? Então, é o teu caso. Então, eu acho que você está coberto de razão, Paulo, e eu lamento os que pensam diferente, porque não vive a sua dor, não tem a tua experiência e se acham direito de falar, né? Porque a internet aceita tudo, né? Tem influenciador para tudo quanto é jeito, gente que se acha relevante. A pessoa fala uma coisa que em tese é bonita, não pode segregar, não pode separar e tal. Mas não tem a concepção, não vive o problema. Não vive, e fica na primeira camada. Sabe? Uma coisa rasa. E aí você não consegue ter a profundidade que o tema requer. Ô, Paulo, eu vou te falar, cara, essa sua bandeira aí é a voz, certamente, de inúmeros pais que passam pelo seu mesmo problema, cara. Então, eu acho que você é um porta-voz, você é a Bíblia fala dos atalaias, né? Verdade. Você é um atalaia, meu irmão. Você tem que levar isso adiante, entendeu? Porque tem muitas pessoas precisando disso e que estão assistindo o nosso programa, vão assistir o nosso programa e vão ver em você uma possibilidade de levantar essa bandeira, cara. Porque isso daí, rapaz, eu vou te falar, eu não tinha essa abrangência mental do que você está colocando. Confesso a você, me descortinou aqui essa visão. E um outro ponto que eu queria tratar contigo, Paulo, é a questão da educação. Fala-se muito educação, e eu vou falar o seguinte para você. Educação vai muito além de botar uma criança na escola. Eu fui criado numa casa, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. Fui criado sobre os parâmetros da Bíblia e a visão da varinha de goiaba. Eu tomei muita varada de goiaba. E minha mãe tinha mania de dar uns cascudos na gente. Minha mãe fazia assim, aí dava uns cocorões na gente, assim. Rapaz, assim, e quem ama corrige, diz lá um texto na Bíblia. Eu me identifiquei com isso aí, que não é assim. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, vai falar sobre a disciplina. E a disciplina é algo inerente de quem ama, né? E educação hoje está muito rasa também, porque esse conceito de educação parece que estão transferindo para a escola o que tem que ser feito nas famílias. Eu penso que a escola é uma parte complementar do conhecimento que aquele jovem, aquela criança vai ter. Agora, a educação começa em casa, com os exemplos e referências. Você, como professor, você acha que estão transferindo para você o papel de ser educador, ao passo que esse deveria ser o papel de um pai e de uma mãe? Perfeito, Fernando. Eu concordo 100% com o que você colocou agora. É o que a gente tem visto mesmo. A família hoje, não todas, claro, sim, mas algumas famílias hoje têm transferido a responsabilidade para a escola. Parece que elas perderam ali o controle dos próprios filhos. Sim. Eu vejo isso. Às vezes chega numa secretaria nossa, uma criança, um adolescente, falando com o pai, falando com a mãe de uma forma que você olha assim, fala, cara, tu fica com vergonha. Tu fica assim, cara, olha como é que essa criança está falando com a mãe, com o pai. E eu lembro que na minha época, se eu levantasse a voz na minha mãe, cara, esquece. Assim, tu falou meu pai só olhava, meu pai dava aquele olhar 43 assim, meu irmão. Meu pai só me bateu uma vez, me deu um tapa na mão que eu não esqueço até hoje, mano. Mas minha mãe era uma vez a minha irmã, rapaz, minha irmã menor. Com a mãe essa responsabilidade. Marcela é educadora de escola, né? Marcela falou assim, vamos fazer o seguinte, já que a mamãe bate com a gente com a vara, vamos sumir com a vara.
escondeu a vara. Minha mãe ficou batendo com a gente de chinelo até a gente trazer a vara de volta. Ó, eu lembro uma vez que eu fugi da escola para jogar bola. Sei. Eu adorava jogar bola na praça que tinha perto de casa. Minha mãe, não sei como ela descobriu, porque a mãe descobria tudo, né? Antigamente a mãe descobria tudo. Não tinha celular, não tinha GPS. Elas sabiam tudo. Ela tinha uma rede de informação, isso, né? Sabia tudo. Não deu meia hora, a mãe chegou na praça. Eu falei assim, meu Deus. Ela já veio com o galho da goiabeira. Aí eu falei assim, não, mãe, aqui não teve aula. Eu já sei que teve aula que você matou a aula. Meu irmão, ela veio me... Da praça até em casa. Ela falou assim, não corre. Não corre que vai apanhar mais. E vem devagarzinho andando pela rua e todo mundo vendo. Quer dizer, eu quero que todo mundo veja mesmo. Pra você não matar mais aula. É claro, gente, hoje, claro, não pode mais fazer isso. Hoje a gente precisa de diálogo, né? Mas era assim antigamente. Era cultura, era cultural. E ninguém morreu, né? E tinham menos jovens nos presídios, diga-se de passagem. Eu não matei mais aula, funcionou. Funcionou bem, cara. Eu lembro bem nesse dia, foi. Eu perdi. Mas aí estava falando da transferência. Isso, a transferência de responsabilidade. Para vocês serem educadores. Então, assim, tem uma tirinha que mostra o seguinte: a criança tirou nota baixa. Isso na década de 80, década de 90. Aí aparece o professor aqui, a professora, e os pais com a prova olhando para a criança. Tipo assim, que história é essa? E no quadro seguinte, tipo, atualmente, a criança tirou nota baixa, a criança e os pais olhando para a professora. Que história é essa? Essa tirinha é fantástica. Olha só. Porque mostra essa inversão. O culpado foi o professor que o filho tirou nota baixa. O professor agora, olha, o pai em casa não acompanha os filhos, não sabe o que o filho faz no celular, não olha nada, né? Não sabe se o filho está estudando, não cobra nota, chega na prova baixa, a escola que errou, o que está acontecendo. Não sei. Meu filho está sendo perseguido. Você entendeu? Então, assim, eu acho que, de alguma forma, alguns valores, eles parecem que saíram de moda. Você entende? O valor do respeito aos pais, do respeito, não só aos pais, respeito às autoridades como um todo, ao professor, ao diretor, respeito ao guarda de trânsito, ao policial militar. A gente precisa entender que são valores importantes para a sociedade. Você deve, com certeza, ser contemporâneo. Nós tínhamos uma aula muito importante no passado, que era de moral e cívica. Eu acredito que com essa retirada do currículo escolar dessa matéria, OPB, né? OSPB, Organização Social, né? Política Brasileira. Acho que é isso. Rapaz, a gente perdeu muito, porque perdeu-se a percepção de valor. De valor moral, cívico, né? De respeito às autoridades. A gente vê hoje crianças que, como ela não tem respeito ao pai e à mãe, ela não tem a ninguém, ela não reconhece o síndico do prédio, o porteiro do prédio, né? As coisas mais elementares, o motorista do ônibus. Então, assim, os complicado. Idosos, né? Respeitar complicado. Os idosos, eu acho que a gente perdeu muitos valores, né, Paulo, ao longo desse tempo. Sim, verdade. E uma coisa que fica muito mais evidente hoje, que a carreira do professor do magistério também é uma carreira que está trazendo muitos transtornos para os profissionais. Tem vários professores com burnout. Muito. Você vê que existem hoje, né, alguns transtornos que são exclusivos dos professores. Para você ver, assim, a situação é tão complexa que estão sendo desenvolvidos transtornos mentais característicos dessa profissão. É mesmo. De tão complicado que está. Uma recorrência na classe. Muito grande, né? A questão ali crise de ansiedade, pânico. A gente vê muitos professores afastados hoje por causa disso. Porque você vê, né? Se você chega numa família de um pai e uma mãe, tem 2 filhos, eles vão relatar: nossa, está muito difícil cuidar, muito difícil criar, os jovens estão demais. Imagina um professor dentro de sala de aula com 40. Meu Jesus. Você entende? Então, imagina o quanto que aquilo é difícil, né? E a falta de respeito. Eu estou licenciado hoje, eu sou servidor também da Prefeitura de Duque de Caxias, estou licenciado, não remunerado. E aí eu dava aula no 6º ano. Cara, é muito difícil. Fabiano, era muito difícil. Mesmo. Você chega para dar uma aula, você quer ali preparar uma aula legal e tal, mas tem que passar 20 minutos só. Senta aí.
Cara, então assim, é um negócio que Disciplina cansa dentro da muito, sala. né? E você é grandão, forte, impõe Isso aí, respeito. imagina as Imagina uma professoras, senhorinha. uma senhora. Então você vê cada coisa. Eu já presenciei aluno batendo em professora. É mesmo, Já pô. presenciei. Tem uma pesquisa da OCDE que diz que o Brasil é o país número 1 em perda de tempo de sala de aula com indisciplina. Olha a É gravidade mesmo, disso. Paulo. Nós somos, Que exemplo ruim. nós somos o primeiro lugar em disciplina em sala de aula. Indisciplina. Indisciplina. Olha que coisa. A gente perde para todos os demais países. Que foram, claro. E aí participaram justifica-se dessa pesquisa. muitas coisas no Brasil, né? Exatamente. Isso é um sintoma maravilhoso para podermos fazer uma análise bem criteriosa e entender por que o Brasil está do jeito que está. A nossa Constituição, educação, tem uma verba garantida orçamentariamente para a União, estados e municípios. E quem não gasta esse percentual mínimo em educação, e também temos na saúde, os 25% da receita corrente líquida em educação, o gestor ele vai ser julgado e corre risco de ter improbidade administrativa e ficar inelegível. É muito dinheiro para a educação. É verdade. Mas o que nós vemos é uma qualidade muito ruim do que é entregue aos alunos e do que é absorvido pelos alunos. Nós temos aí os analfabetos funcionais. Acabei de vir de uma feira mundial do varejo, onde o mote é a inteligência artificial, a programação de computadores, a função generativa, os agentes de programação, ou seja, o mundo caminha para uma necessidade peremptória de evolução de técnicas e conhecimentos de programação, gestão de dados, segurança cibernética. O Brasil está ficando, com raríssimas exceções, de um IME, de um ITA, de uma Associação de Matemática Pura e Aplicada, né? O IMPA, tirando essas células, essas ilhas, me parece que o currículo educacional brasileiro está totalmente desconectado para onde o mundo está indo. Como que você vê isso, Paulo? É verdade. Gastamos muito e mal. Eu acredito nisso também, Fabiano. Recurso, ao meu ver, não falta. Falta muito mais uma gestão adequada e uma vontade também de se fazer da forma mais eficiente. A realidade é que a educação, se você voltar 60 anos atrás, por exemplo, você vai encontrar uma sala de aula igualzinho à de hoje. Mesma disposição. Sim, as carteiras, a mesa do professor, aquele quadro. Então, não que isso não tenha gerado coisas positivas, né? A gente evoluiu, enfim, mas a gente precisa entender que hoje a gente está num mundo também que a gente precisa atualizar algumas coisas. Certo. É muito difícil você disputar com o celular, por exemplo. O celular é um mundo, é um universo enorme, então é muito atrativo, muito chamativo. Então o professor hoje tem essa ferramenta fantástica ali que ele tem que disputar também. E aí se a escola, de repente, é aquela escola que não pode usar dentro da sala de aula, já dificulta. Ou você precisa utilizar essa ferramenta, que é importante, como recurso para trabalhar a inteligência artificial, por exemplo. Sim, por que também a gente vai negar a existência disso? Sim. Se hoje no mundo do trabalho a gente já tem essa ferramenta sendo utilizada o tempo todo. Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa de uma evolução, precisa de uma gestão adequada e também não vejo que seja falta de recursos. Certo. Não vejo, como você falou, é muito dinheiro que tem. É muito mal otimizado o recurso. Mas é mal empregado. Entendi. Tem um outro ponto da matemática, Paulo. A gente vê hoje o Brasil está vivendo os seus piores momentos sobre dois aspectos. O endividamento das famílias brasileiras. Mais de 70 milhões de brasileiros estão com os nomes negativados. 70 milhões. E nós estamos vendo uma profusão de bets. O ano 2025 fechou com os brasileiros destinando 270 bilhões de reais da economia para essas empresas de apostas online, que você, como matemático, sabe que jamais eles vão fazer alguém ficar rico, né? Só quem é dono da empresa, né? Só a casa, né? Matemática financeira não consta nos nossos currículos escolares.
E é fundamental. A criança precisa aprender a lidar com o dinheiro desde muito cedo. Como que você vê isso, Paulo? Você tocou num ponto fantástico. Você sabe, eu tenho um trabalho no Instagram. Sim. Estou chegando agora em 700 mil seguidores lá. Caramba, o cara é bravo mesmo. 700 mil no Instagram, 2 milhões no YouTube. 2 milhões no YouTube. Então, TikTok também, mais de 1 milhão. 1 milhão no TikTok. Que isso, Varão. Aí eu recebo muita proposta de casas de aposta. Se eu vou mostrar aqui o meu direct, né? Toda hora chega alguma casa de... Eles gastaram 80 bilhões de reais em publicidade ano passado. E é bastante dinheiro. 80 bilhões. É bastante dinheiro que eles oferecem. Eu imagino o quanto que você é assediado. Bastante. Ainda mais que, assim, por falar de matemática, eles veem essa conexão, Sim. fala ali de probabilidade. E assim, jamais, eu já até antecipo aqui, nem tenta, mesmo que seja essas grandes, Betano, assim, cara, é o tipo de coisa que eu jamais faria. Imagino. Porque eu sei que isso destrói vidas. Sim. Igual uma droga. É verdade. É uma droga. É uma droga. É um vício. Que gera aquela satisfação do bem-estar, exatamente, do jogador. Então você vê hoje pais de família ali que estão deixando de colocar coisa para dentro de casa, fazendo aposta. Sim. E sempre as coisas são relativamente bem feitas no sentido de que ele começa, se não for essa de jogo, né, de futebol, essas coisas... que ainda tem alguma lógica, talvez, mas aquelas de... Vou falar o nome aqui, se qualquer coisa. Pode falar, Tigrinho, não sei o quê. Toca o pau, cara. Eles são públicos, a gente pode falar deles sim. Deixa você ganhar um pouquinho. Te entrega para gerar uma expectativa, depois tira tudo. Tudo isso é calculado, você acredita? Acredito, lógico. Psicologia, com probabilidade, com matemática, para fazer você... Porque se ele bota ali, você perde, toma logo... Você nunca mais entra. Chega e... Não, mas ele te dá ali um pouquinho. E aí vai, é igual assim a droga mesmo. Você vai se viciando, achando que dá dinheiro e tal. Você ganha por um período curto de tempo. Depois se entrega tudo. E sabe qual é para a gente abrir um parênteses nisso, sabe qual é a maior facilidade de diagnosticar que a família brasileira está deixando de comer? O faturamento dos supermercados estão caindo. Olha. Porque a classe D e E são as que mais jogam. E são os que mais precisam de dinheiro para comer. É verdade. Então, assim, como o faturamento dos supermercados estão caindo, se você descontar a inflação, eles estão tendo crescimento negativo. Nossa. Aí você pega vestuário, aí você pega mobiliário. Por quê? O dinheiro está sendo drenado. Você vê, né? E aí a matemática financeira... E aí, realmente, você nas escolas não tem isso, né? A gente deveria ter... Na minha concepção, acho que isso era extraordinário se a gente colocasse... Isso é outra coisa que eu vou mencionar para você. A questão do orçamento familiar. Sim. Né, a estruturação de orçamento familiar podia ser uma matéria para mim. Né? Outra coisa, você sai da escola, você não sabe declarar um imposto de renda. É verdade. Nem se toca. Você nem sabe. Sobre isso. Você chega ali e fica, como é que eu faço? Então, a escola, ela podia fazer uma adaptação de currículo. Exato. Para a vida cotidiana. Para a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Podia ter uma matéria que tratasse sobre orçamento familiar, que tratasse sobre impostos de modo geral. Sim. Isso é cidadania, né? A questão de você poupar dinheiro, sim, de entender sobre juros compostos, crescimento. Né? Eu costumo falar que, tipo assim, hoje, a pessoa, um trabalhador que consegue poupar dinheiro, investir, hoje a maior dificuldade dele é chegar, por exemplo, em ter 100 mil reais aplicados. É super difícil. De 0 a 100. Mas do 100 a meio milhão é mais fácil. Do meio milhão para 1 milhão é muito mais fácil. Que é propensão, né? O cara se disciplina. Eu gosto da matemática que diz assim, 100 mil é 33% de 1 milhão. Aí o cara fala, como assim? Em relação ao tempo. Sim. Você entendeu? Quando você chega em 100 mil, você chegou a 1/3. Porque depois, claro, os juros compostos... o dinheiro trabalha para ele. Trabalha para ele. Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Graças a Deus, a minha filha não. Minha filha foi para o lado do direito. Essa vertente minha também. E o Caleb, ele é muito dado à questão da álgebra, né? Então, desde pequenininho, eu vou mostrando a ele o mercado financeiro, principalmente bolsa, né? Um pouco também de derivativos, mostra. Então, assim, ele não tem nenhuma dificuldade. Ele acompanha o índice para mim, acompanha algumas ações. Eu vou mostrando a ele. E com 14, 15 anos? Que ele agora ele está com 14, mas desde 10, a gente... Eu operava, porque desde que eu saí do mercado, eu nunca mais tive tempo para me dedicar ao mercado. Porque ali é dedicação, né? Estudo, constância, disciplina.
Então, nunca me iludi com isso. Então, sabe, lá no dia que eu me aposentar, eu volto a ser investidor. Mas uma coisa que eu sempre ensinei meu filho foi a dinâmica da economia real. Boa. Né? E, assim, ele tem muita facilidade de pensar em fazer câmbio, percepção de valor de câmbio, percepção de preço de compra, preço de venda, percentual. Então, assim, por quê? Porque dentro de casa nós sempre tratamos disso, né? E sempre tive muita facilidade de conversar com meus filhos sobre finanças dentro de casa. Ó, estamos apertados. Papai fez esse investimento, não vai dar para a gente fazer o que a gente queria. Então, assim, teve dinheiro, ele tem que ser um assunto de conversa dentro de casa, né? Tem que ser, lógico, eu não vou impor ao meu filho a responsabilidade de pagar a conta, mas eu tenho que trazer para eles a realidade. Perfeito. Por exemplo, eu explico a eles, o custo fixo da nossa casa está alto, por exemplo. Se vocês todo dia dormir com o ar ligado, a conta de luz vai ficar um valor que eu vou ter que tirar do jantar de vocês aí, que vocês querem. Eu faço isso, né, Barão? Faço. Mês de janeiro, tudo bem que foi algo... Dezembro e janeiro foi pesado, né? Mas tem que ter, cara, entendeu? Porque tem que ver a vida real, entendeu? Eu também acho, eu corroboro das suas ideias também. Então, assim, Paulo, eu criei meus filhos com essa percepção muito clara de que dinheiro não dá em árvore. Verdade. Não é rico quem ganha muito, é quem sabe poupar, né? E que o dinheiro, você trabalha para ele até um ponto, daqui a pouco ele trabalha para você. Então, essa é a lógica, né? Tanto é que o Caleb fala assim, pô, pai, esse negócio de trabalhar muito com esforço, prefiro trabalhar com a mente, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Fantástico. Porque o cara já entendeu a lógica, né? Verdade. Então, assim, mas só que isso não é a máxima também que a gente vê das famílias. Das famílias não se fala em dinheiro dentro de casa, né, Paulo? Então, assim... A escola poderia ter esse papel, né? Eu concordo. Nem toda criança ou adolescente vai ter a oportunidade de ter um pai como você para tratar em casa, que conhece do assunto e tal. E a gente sabe que existem famílias muito humildes. Mas se a escola pudesse assumir isso e trazer isso para as crianças, seria fantástico. Porque os próprios filhos, de repente, iam chegar em casa e... e aí a questão da responsabilidade, né? Porque como é que eu fiz com eles, né? Eu nunca fui afeto de dar mesada. Eu acho assim, quando você ensina a criança a ser assalariado. Sim, E eu não quero isso para eles. Né? Então, assim, quando a gente vai viajar, eu determino assim, cada um vai ter direito a X. E aí, por exemplo, quer mais? Aí tem que correr atrás, né? A menina corre atrás lá do dia do estágio e ele, por exemplo, ele fez uma arte para o meu escritório, aí me cobrou. Legal. Aí depois que fez a arte, aprovou ele, $50. Eu falei, que isso, Varão? E, você acha que talento é barato? Cobrando em dólar. Então, porque ele precisava para levar para lá. Sim. Então, assim, e chega lá, eles têm que administrar a grana deles, entendeu? Porque cada um escolhe o que vai fazer. Então, assim, isso eu vejo que a gente ensinar as crianças, né, desde muito pequenininho, a lidar com a realidade da vida, que é a escassez, né, que é a escolha, prioridade, né, e lidar com o dinheiro, cara. Porque depois que nós perdemos a percepção do dinheiro material, quando é tudo digital, é muito fácil sair. É verdade. Nossa, depois veio o Pix, então minha filha ficou fácil, toda hora. Pai, eu já sei. Quanto é esse Pix aí? É bom que hoje ainda está assim, 20, 30, 50, no muito é 80. Quando eu fico assim, pô, 80? Não, esse lanche tá mas caro. A gente tem que... eu vivo isso com o Caleb. Então, Paulo, eu penso que esse assunto também... ele pode ser incluído, cara, na dinâmica do currículo escolar. Eu acredito que tem que haver muita reformulação na grade curricular, trazer esses conteúdos do dia a dia, que são tão importantes. Uma situação como essa, na minha concepção, já ia melhorar muito, por exemplo, essa questão das apostas, do endividamento. Sim. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi, Fabiano, acho que eu li em algum lugar, não conferi, tá? Se eu estiver falando besteira aqui, alguém me corrija. Que tem gente que usa dinheiro do Bolsa Família para fazer aposta. É verdade, tanto é que teve uma determinação do STF bloqueando o CPF de beneficiários de programas sociais de apostarem. Sim. Mas não impede dele botar o filho para apostar. Entendeu? Chegou aí o violão? Opa! Chegou, tá afinando, mas pode não precisa não, rapaz. Traz aqui, rapaz. Traz aqui que o homem tá aqui, rapaz. Aqui é tudo ao vivo. Quando é ao vivo, não tem essa, não.
Traz o violão aqui, ó. Traz aí. Vai conversando aí. Traz o violão que a gente vai botar aí. Hoje vocês vão... Enquanto ele está trazendo, aí outro ponto, a questão da educação integral também. Acho que é Sim. um ponto. Você é favorável à educação integral? Sou. Você sabe, tem uma história legal, Fabiano. Eu te falei, não era, eu sou ainda, né? Na verdade, estou licenciado não remunerado da Prefeitura de Sim. Caxias. Hoje você também trabalha num colégio privado, no 01. Mandar um abraço aí pro Léo verdade. Chucrute. Paulão é um dos diretores lá, né, Paulo? Verdade. Lá eu faço comercial, faço marketing, Legal. coordeno a inclusão. Que maravilha. Um colégio maravilhoso. Meu amigo Léo, professor Júlio, Instituto Isso, Léo. Turma Colégio boa. ZH+, também. ZH+? Ah, é? Também. Não sabia grupo. desse. É do grupo. Obrigado. Hoje vocês são quantas escolas? 25 unidades. 25. Pô, o Léo é um visionário. Ele era da Academia Militar, né? Ele era Foi da Força Aérea. Força Aérea, né? Que coisa boa. Um dia eu vou entrevistar ele também. Aí fala aí da escola de inclusão. Traz aí a viola aí. Aí, ó. Que isso, Aí. mano. Aí, ó. Fala aí, vai falando, Vamos ver. vai falando da inclusão aí com a Quando viola. eu vejo o violão, ele acabou. Vamos ver, tá afinado? Que isso, hein? Quem sabe faz ao vivo. Mas fala da inclusão antes, né, de tocar. Vai virar karaokê isso aqui. Não, eu falava Da inclusão, né? Do ação em tempo integral. tempo Tempo integral. Eu acho fantástico, né? Então, eu trabalhava nessa escola da prefeitura. Tá, Só pra lá em você Caxias. que é em Saracuruna. Saracuruna. De uma comunidade, Tá. um local bem humilde. Terça-feira de manhã, e a aula era só de manhã, à tarde não tinha mais nada para as crianças. Elas almoçavam e iam para casa. E de tarde eu ia para um colégio confessional Sim. no centro do Rio, assim, super tradicional, Uhum. de uma realidade muito diferente. Muito diferente. Muito Imagino. diferente. São E Bento. lá, eu queria falar, mas eu sou Bento, exatamente. O colégio dos filhos dos ministros, netos de ministros, embargadores. Então, você imagina... O choque cultural. O choque. Eu de manhã estar numa realidade daquela, que é que eu te falei, que se não fosse a merenda, a criança não tinha que comer. Ok. Muitos com o pai preso, morando numa casa de 2 cômodos, com 6, 7 pessoas. Meu Jesus. Muito difícil. E à tarde eu ia para essa outra realidade, onde os garotos não faziam. Chegavam de chofer no colégio. Chegava de motorista. Motorista, carro blindado. Carro blindado. E cursinho de inglês, esquece. Cursinho de inglês é para eu, que era no Parque Anchieta. Lá é intercâmbio. Isso O cara aí. vai para fora para aprender. Então são realidades muito distintas ali. E lá você tinha manhã e tarde. À tarde eles faziam reforço, Sim. esportes, Porque era o contraturno, né? contraturno. Então você vê que isso entrega muita diferença. Muito. Eu não tenho dúvida disso. Tem um projeto legal, não sei se você gosta, eu particularmente sou fã, que é o projeto do Brizolão, que acabou indo para frente. Não tenho dúvida de que aquele ali era a melhor política pública de escola. Então, assim, eu sou apaixonado pelo Porque, projeto. pelo projeto. A ideologia não, mas o projeto o sim. que aconteceu, efetivamente. Sim. Mas E o eu projeto fiz é muito, fantástico. participei de vários retiros dentro de Brizolões que não tinha ventilador e era super fresco, né? Me chamava a atenção aquilo. As rampas, muito bem feito. Acho assim, uma pena de ter descontinuado, mas Sim. era bem interessante a proposta, né? A ideologia não, mas a proposta sim. Exatamente. Então você veja que faz muito sentido. Acho que a criança e o adolescente ele tem que ter essa complementação. Porque não é só a sala de aula, não. Esporte, É tudo que vem a reboque, né? O esporte, a arte, a cultura, a dança, né? A música. É uma formação integral, de fato. É o modelo americano das escolas, né? De primeiro nível, que a criança vai 8 horas da manhã para a escola, volta 3 da tarde. Então, assim, meus sobrinhos lá, eles viveram essa realidade, depois foram para high school, agora estão no college. Então, assim, a gente vê como que ali você identifica as aptidões, né? Exato. Tem as turmas gifts, né? Quem se destaca vai para aquelas turmas. Eu fiz uma pesquisa de campo agora na Inglaterra. Então, estive visitando escolas em Londres. Sim. Conheci várias escolas, até para tentar entender como é feita a inclusão lá. E, claro, de modo geral, a educação. E aí eu visitei uma escola que lá é de internato. Certo. Que não sei se no Brasil tem mais isso agora. Acho que não. Porque acabou, parece que continuou acho que e tal. Tem uma descontinuidade dessa política pública. Mas eu achei super bacana, cara. Você precisava ver. É uma escola chamada Bates, no sul da Inglaterra. Um lugar extraordinário, lindo, com montanhas e tal. E você via que os adolescentes de lá, cara, todo mundo
apaixonado pela escola. É mesmo? Apaixonado. Cara, assim, os alojamentos extraordinários, uma estrutura fantástica, professores extremamente competentes. E lá tem uma formação muito forte para futebol. Você tem ex-atletas de futebol que jogaram na Premier League, que são professores lá. Que barato. Tem um zoológico, tem um zoológico dentro da escola, do complexo, né? É uma outra realidade. Outra realidade. Claro que assim, é uma escola particular, né? Uma grande. Você imagina mas... nosso menino da Maré, da Vila do João. Aí eu cheguei a perguntar, eu falei assim, como é que eu faço com minha filha fazer um curso de verão aqui e tal? Aí daria uma coisa lá em torno de, para fazer o curso de um mês, né? Ficando lá, dormindo e tal. Uns 50 mil reais para esse um mês. Entendi. Assim, né? Você converte para pound, né? Sim. Você multiplica 7, 8 vezes. Mas assim, extraordinário. Então, É uma experiência fantástica, né, Paulo? Criança e tal. E hoje, com a internet, fica mais fácil. Você pode se comunicar com seu filho Claro, todo dia, claro. né? Você pode visitar. Tem gente que tem recursos e aluga uma casa próxima ali, Entendi. fica perto do filho. Então, é extraordinário. Assim. Essa diferença de... Não tem dúvida. Paulão, agora você é famoso pra caramba com as suas músicas aí, ensinando matemática, ensinando geometria através da música, trazendo alegria para a sala de aula. Eu não sei se você conhece, mas eu tive a oportunidade durante muito tempo de conhecer e conviver com o professor Pachecão. Pachecão, aquele menino, gente boa demais. E você me faz lembrar o Pachecão. Vai lá, canta aí. Qual é o sucesso? Eu ensino função de segundo grau. Função de segundo grau, x, y. Tentar achar o tom aqui. A função do segundo grau é fácil de reconhecer. A lei de formação é a x2 mais bx mais c. Se o A é maior que zero, a concavidade fica pra cima. Se o A é menor que zero, a concavidade fica pra baixo. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Que barato, gente. Da parábola. A interseção com o eixo X são as raízes. A interseção com o eixo Y é o ponto 0C. A interseção com o eixo X são as raízes. Fantástico isso, cara. A interseção com o eixo Y é o ponto 0C. Para fechar agora os coordenadas do vértice, hein? Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A, são as coordenadas do vértice da parábola. Menos B sobre 2A, menos 4 sobre 4A. São as Não tem coordenadas como do esquecer. vértice da parábola. Aí vai. Que isso, Marão! Fantástico, cara. Ó, não tem como esquecer, meu irmão. E aí o funk aí que você falou que Tem o funk. bombou. Também. O funk bombou muito da trigonometria. Como é que é? Deixa eu ver se eu preciso dar uma batidinha de funk. Vamos lá. Isso tem tempo que eu não canto. Mas assim. Tu não consegue fazer a batida, não? Eu pedi muito. Não sou dado a esse Quem som. Vai lá. fazer uma batida de funk pra me ajudar aí? Quem no estúdio aí tem? Vamos lá. Vamos lá. Só tem aqui. Mas bota aí. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O cosseno é mais fácil, você pode acreditar. Coça, senta. Com respeito, que a cosseno vezes cosseno, seno mais seno. São as formas, né? E aí, a galera... 1, 2, 3... 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Que é a formulazinha dos árvores.
30, 45, Que barato, 60 graus. rapaz. E aí? E a garotada adorava, aí canta e dança. Sala lotada, aqueles aulão preparatório, véspera de Enem. Aqueles aulões de Você dá aula véspera. também em ginásio, assim, lotado, para fazer o Eu tive o aulão. recentemente em Maceió, foram 1.500 alunos. Prefeitura de Maceió. Que barato, Chama-se Paulão. Os professores do YouTube, junta ali 1.500 alunos no auditório gigante. Que barato. E é legal porque, claro, né, a gente faz isso em 5 minutos da aula. O Sim. resto é matéria, né? Sim, mas isso Mas fixa, já, né? já dá aqueles 5 minutos que o cara... Aí você relaxa, faz isso antes ou depois, no meio? Normalmente eu faço no final. Sei. No final eu apresento a matéria, faço exercício. Agora, galera, para não esquecer, para ficar na mente... Aí vem, solta e vem todo mundo. aí dá uma relaxada e tal. Que barato, Também cara. alivia um pouco a pressão, né? Sem dúvida. Tem mais alguma outra música aí famosa? Eu tinha várias, cara, mas agora eu não vou lembrar. Tem tempo que eu não tô. Deixa, vai ter um momento só da apresentação do Mas dá nosso pra fazer cantor. um show, dá pra fazer um Vamos fazer um show de matemática. Gente, aqui, ó, eu quero agradecer muito ao Paulo Pereira, esse astro aqui, professor showman. Eu tenho certeza que o Paulo tem uma missão. Deus te chamou, cara, para ser uma voz. E não limite a ação de Deus na tua vida. Que Deus te leve aonde Ele precisa que você esteja. Porque esse dom que Ele te deu, cara, não é para ficar guardado. Não tem como você pegar uma lâmpada e esconder ela debaixo de uma cama, né? Você tem que colocar ela no alto para brilhar bastante. Então, que você seja essa voz como pai, educador, cantor e tudo mais que Deus te permitir viver, tá bom? Gente, ficamos aqui com mais um programa do Fabiano Cash. O próximo convidado ou a próxima convidada vai ser espetacular, igual foi o Paulo. Muito obrigado, até a próxima.